Salve investidor, seja muito bem-vindo. Será que os fundos de investimento imobiliário viraram um péssimo negócio ou ainda vale a pena investir nessa classe de ativos? É isso que eu vou tentar mostrar nesse vídeo. Primeiro eu queria mostrar o gráfico para vocês do IFIX, que é o índice de fundos de investimento imobiliário que engloba a maior parte dos fundos de investimento imobiliário, principalmente os mais líquidos. Desde 2013, que a gente passou aqui pela recessão da Dilma, que a gente vê no início do gráfico aqui que ele caiu bastante e depois teve uma recuperação, né, saindo lá de perto de 1.200 pontos para 2019, final de 2019, batendo quase 3.000 pontos. Aí chegando aqui em janeiro de 2020, a gente teve o evento da Covid, que fez o IFIX despencar. De lá para cá ele aumentou muito, chegando a 3.400 pontos e caindo nessa crise recente, nessa crise fiscal e crise de confiança do governo. Chegou agora em 2.941 pontos, hoje está subindo forte com 1,60% a última vez que eu vi. E a dúvida é, será que esse mercado vai se recuperar ou se a gente ainda tem bastante espaço para cair? Eu fiz uma pesquisa aqui no site Fundamentos, excluí os fundos com menos de 100 milhões de reais, que são fundos muito pequenos, podem alterar o resultado, e cheguei aqui numa média e mediana do dividend yield nos últimos 12 meses e também do preço-valor patrimonial. Então, na média, os fundos estão pagando 12,13%, a mediana deu 12,87% de dividend yield e um preço sobre valor patrimonial de 0,77. Isso significa que os fundos estão sendo negociados a 77% do valor contábil do seu patrimônio. Se esses fundos voltarem a ser negociados perto de R$ 1, que é o que vinha sendo negociado há pouco tempo atrás, você tem um potencial de ganho de capital de até 30%. Para analisar o mercado como um todo também, eu gosto de olhar para esse fundo específico aqui, que é uma das melhores administradoras de fundos, que é a Kinea. Ela tem um fundo de fundos, que é o SCAFOF 11, e eu gosto de olhar aqui para a gente ver se o mercado está num ponto interessante de entrada ou não. Normalmente eu vejo isso olhando para o dividend yield desse fundo. Então, o dividend yield dele está acima de 1%. E se a gente olhar para o histórico aqui desde 2019, a gente vê que poucas vezes, em poucos momentos, esse fundo pagou mais de 1% e todas as vezes que ele pagou mais de 1% no mês de dividend yield foram pagamentos extraordinários de dividendos. Aqui foi o caso aqui de junho de 2021, aqui também em junho de 2023 e em dezembro de 2023. Só nesses casos extremos em que teve pagamentos extraordinários de dividendos é que ele chegou a pagar acima de 1% de dividend yield no mês. E agora, sem nenhum pagamento extraordinário, ele teve 2 meses aqui com valor muito próximo de dividend yield de 1% ao mês. É claro que só isso não define que o preço está barato demais ou não, porque todos os ativos do Brasil se desvalorizaram demais. Na verdade, o brasileiro está ficando mais pobre por conta da desvalorização cambial e por conta do aumento da dívida bruta sobre o PIB. A gente já falou isso em outros vídeos aqui. Não dá para a gente ter certeza se o Brasil vai entrar num caminho certo, embora a gente tenha tido um pronunciamento do Lula na data de hoje que dá uma sinalização positiva para o mercado. Deixa eu passar aqui para vocês. Eu queria, Gali, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais
jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso, eu desejo muita sorte, querido. É claro que o mercado espera mais do governo, principalmente do presidente, que está falando muito e fazendo pouco em prol do ajuste fiscal, mas já é um sinal, esse vídeo aí já é um sinal de que o presidente está mais tocado aí, depois que bateu R$ 6,30 o dólar, parece que os políticos começaram a se mexer e talvez a gente tenha uma volta à normalidade, de repente uma recuperação dos ativos de um modo geral no Brasil possam acontecer. Agora, a questão da trajetória de juros é meio complicada, então se você quiser ter uma carteira bem equilibrada, que é difícil prever o que vai acontecer, a gente já sabe que provavelmente vão ter ainda 2 ajustes de 1 ponto percentual, a Selic pode chegar a 14,25, talvez até mais, então isso pode ainda pressionar os preços dos fundos de investimento imobiliário que acabam tendo uma concorrência meio que desleal com os títulos do governo, estão pagando quase IPCA mais 8%. Eu pessoalmente acho que não é hora de sair de fundo de investimento imobiliário e eu acredito que quem esteja recebendo os rendimentos deveria estar reinvestindo, porque você vai comprar os mesmos fundos que você já tem em cotas, você vai comprar uma quantidade maior de cotas com o mesmo valor e você vai fazer aquele efeito de bola de neve nos rendimentos. Então, para quem tem interesse em receber rendimentos, é interessante. Para quem gosta de ganho de capital, tem um potencial de 30%, mas que pode demorar um pouco para acontecer ainda. E eu acredito que tenha mais oportunidades na renda variável. Faz um tempo que eu estava com o pé atrás com relação à Bolsa Brasileira, mas começam a aparecer algumas oportunidades. Se você quiser conhecer minha carteira com mais detalhe, não deixe de se inscrever e se tornar membro aqui do canal. E se você quiser conhecer uma carteira muito bem diversificada com ETFs que navega bem em qualquer cenário econômico, não deixe de assistir o vídeo em que eu mostro aí como montar essa carteira. Eu vou deixar aqui no final, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.